farmacêutica, e o vermelho, que é o que mais me assusta, né? O vermelho é o crescimento em dólar do faturamento. Ora, mas se as bolinhas continuam mais ou menos na mesma casa, significa que o valor agregado está cada vez mais subindo. Não é isso? Então, nós, gestores, estamos lidando com uma substituição terapêutica, onde os produtos antigos estão sendo substituídos por produtos mais novos, de valor agregado cada vez mais alto, a uma taxa de crescimento da indústria farmacêutica, aí sim assustadora, muito mais do que a nossa de gasto, de crescimento de gasto no SUS. Bom, então, conclusão, mercado é bom para garantir eficiência, mas não equidade. Isso é uma fala do Håkan Björklund, do Programa das Nações Unidas, um antigo, não sei se ele ainda se encontra lá, mas é uma fala conclusiva, né? Ou seja, nós estamos no caminho certo, sim. Por mais que possa parecer que a gente está trabalhando mal e errado e de forma ineficiente, e às vezes eu chego em casa, alguns dias, né, quando eu pego aqueles pedidos de paciente na minha mesa, seja vindos do Ministério Público ou de deputados, ou pacientes que postam cartas, né, minha mãe está com câncer, ou tenho isso, gostaria que o Estado me fornecesse, eu vou para casa e assim, eu vou para o inferno, porque eu vou negar. Vou para o inferno. Nós não autorizamos administrativamente esses pedidos. Porque eu só autorizo aquilo que está dentro dos nossos processos e que a gente estudou claramente, porque o nosso crescimento já é explosivo. E se eu fizer isso individualmente, atendendo à pressão social, eu posso até me eleger deputado ou ficar muito bem com o Ministério Público, com os juízes, mas eu vou quebrar o sistema. Eu vou desorganizar o sistema. Porque eu preciso tomar decisões baseadas na melhor evidência, já que meu orçamento é limitadíssimo, considerando o contexto que eu acabei de mostrar para vocês num país de medicina socializada como o Brasil. Bom, onde é que estamos, então? Né? Diante de tudo isso, estamos diante de uma Constituição que coloca acesso universal e igualitário, que é o tema dessa mesa, né? Mas que cabe ao SUS a execução das ações, equiparado em mesmo nível de assistência terapêutica integral, inclusive da assistência farmacêutica. Ou seja, quando fala assistência terapêutica, pode ser um terapeuta ocupacional que resolveu que uma dieta para a criança é melhor para ela recuperar. Não precisa nem ser um prescritor tradicional registrado no CRM, não. Pode ser um outro profissional, porque a lei não nos exclui nenhuma dessas ações como terapêuticas. Pelo contrário, a lei é muito inclusiva. E ela é boa, é uma lei boa, ela não é uma lei ruim. Cabe a gente operacionalizá-la, com certeza. Agora, eu vou... Quanto tempo eu tenho ainda? 10 minutos. Bom, eu vou aproveitar aqui, porque às vezes a gente discute muito sobre acesso, e o que é acesso, gente? Né? Quando a gente fala em prover acesso, eu comprei ali um medicamento para uma demanda que estava em cima da minha mesa, seja ela judicial ou não, mas uma demanda administrativa. O que eu estou fazendo? Como é que isso funciona? Bom, acesso tem um significado amplo, né, de representar o grau de adequação entre o cliente e o sistema de saúde. Implica garantia de ingresso do indivíduo no sistema de saúde ou o uso de bens e serviços considerados socialmente importantes, sem obstáculos físicos, financeiros ou de outra natureza. Então, implica ingresso do sistema de saúde, do indivíduo no sistema de saúde. Né? Então, nós é que definimos como que esse ingresso deverá ser feito. O que nós não podemos fazer é criar obstáculos que façam que o acesso não exista. Né? E aí o acesso na área de medicamentos, eu já vi diversas publicações discutindo acesso, mas essa aí é um autor americano e eu gosto muito dessas 5 dimensões que ele coloca, porque eu acho que para a área de medicamento ele explica perfeitamente bem como que o acesso a medicamentos se comporta. O primeiro item é disponibilidade. Bora, disponibilidade de quê para quem? Disponibilidade é um conceito que reflete a necessidade. E o que é necessidade mesmo? Necessidade é o que o paciente entende como necessário, necessidade é o que o médico entende como necessário, a indústria farmacêutica entende como... Então, daí o primeiro conflito nosso em relação a viabilizar acesso. Né? Precisa ficar claro na sociedade quem define o que é necessidade de saúde. Porque uma vez que você define o que é necessidade de saúde, e quem define, né, quem é capaz legalmente de normatizar isso, aí então você pode ofertar disponibilidade, que ainda tem uma variável associada a ela, que é disponibilidade oportuna, ou seja, contínua. Não basta comprar a primeira vez, você tem que comprar para sempre. Ela tem que estar no momento que o paciente necessita à disposição dele lá. Mas ainda não basta comprar, é preciso que você tenha acessibilidade geográfica. Né? E eu dava um exemplo lá em Belo Horizonte, na época que a gente estudava isso, que era um centro de saúde que a farmácia era no 3º andar de um predinho de um bairro. Eu ficava pensando assim, ótimo, está no centro de saúde lá, tem a disponibilidade, está lá na prateleira. E a acessibilidade geográfica? Aquele centro de saúde ele é acessível a que território é descrito dele? A que população?
Então, é uma outra variável que compromete enormemente o acesso. Não adianta ter disponibilidade se eu não tenho acessibilidade geográfica. Acomodação é uma das variáveis que eu mais gosto, porque o sistema trabalha muito com essa variável, com as variáveis ligadas à acomodação. É assim, nesse centro de saúde, é hipotético, tá? Tem muitos anos já que a gente discutiu sobre isso. Nesse centro de saúde, eu só atendo quem tem prescrição do SUS, e nesse caso desse medicamento, do especialista, que você tem que marcar uma consulta, tal hora, de preferência nos horários que não sejam nem de almoço, nem de saída do trabalhador, seja no horário que ele está trabalhando, e aí eu dificulto o acesso dele. Ele vai ter que se submeter a tantos procedimentos que ele prefere, aí tem um estudo em inglês, né, uma metodologia que chama willingness to pay, motivação a pagar, que eu comprometo a motivação a pagar dele. Sai mais barato ele comprar no setor privado do que se submeter a todos aqueles procedimentos. Então, eu tive disponibilidade e tive acessibilidade geográfica, mas não tive acomodação. Bom, acessibilidade econômica padronizei um belíssimo medicamento de alto custo, só que esse ano eu tenho 10 pacientes, no ano que vem eu tenho 1.000 e no outro ano eu tenho 100.000. Pronto, acabou. Não tenho mais orçamento para nada. Então, se eu não analisar, eu comprei, tenho o lugar a ser ofertado, tem acomodação, tá certo? Tem acessibilidade geográfica, mas eu não trabalhei com a variável acessibilidade econômica, sustentabilidade do financiamento. Eu tenho sustentabilidade para financiar isso? Então, é uma outra variável. E a aceitabilidade, que você padronizou aquilo que a pessoa usaria normalmente, culturalmente falando, aquilo corresponde às demandas e necessidades. Eu dou um exemplo recente, sem fazer crítica e juízo de valor, muito menos técnico, porque não sou farmacologista, mas um problema que vivi recentemente lá em Minas Gerais. A Rename, muito propriamente, padronizou ibuprofeno como anti-inflamatório. O que ocorre? Todos os ortopedistas do Brasil, normalmente, não conhecem ibuprofeno para a prática deles no dia a dia. O que aconteceu? Eu não tive praticamente demanda nenhuma de ibuprofeno, porque não havia aceitabilidade, apesar de haver disponibilidade, acessibilidade geográfica, acomodação e acessibilidade econômica. Então, comprometi o acesso do mesmo jeito, apesar de ofertar tudo à população. Então, veja que trabalhar com acesso é trabalhar com múltiplas variáveis. Não é apenas uma variável, não é só a disponibilidade naquele momento. E aí, lembrando que medicamentos essenciais, né, não são os medicamentos básicos, apesar de algumas pessoas insistirem nesse conceito. Medicamento essencial é aquilo que se define como essencial à política de saúde. O que nós definimos como essencial à política de saúde? Independentemente do custo. Tá certo? A OMS já fez algumas reformulações nesse conceito ao longo dos tempos. E aí, os blocos da assistência farmacêutica, que eu não vou me deter aqui, porque esse público conhece bem desse assunto, né, o problema da estruturação do serviço, que são problemas conhecidos também, né, a gente tem uma infraestrutura precária no Brasil inteiro para a disponibilidade de medicamentos, né, qualidade, e ali entra o item acomodação do usuário. Veja que a variável acomodação ligada à janelinha já mudou, era uma fila ali, não precisava ir na janela mais, mas é a variável acomodação. Se você for de classe média e tiver condição de pagar R$15 na farmácia, ou de pagar de graça ali, o que você fará? Ficar naquela fila ou ir para a farmácia pagar R$15? Vou pagar. Você trabalha essa variável com o usuário. Então, nós, gestores, temos que ter ciência dessas variáveis, porque nós mexemos com elas cotidianamente, e são elas que criam, de fato, as barreiras de acesso. Em Minas Gerais, nós fizemos um incentivo, o CONAS já divulgou, nós estamos criando uma estrutura mais adequada, as pessoas conhecem para assistência farmacêutica, né, são os modelos de farmácia pública que estão sendo criados. Temos a relação estadual do medicamento, como todos os estados têm. E aí, eu não posso deixar de falar de um outro problema. É só problema, né? Eu não posso deixar de falar de um outro problema. Porque se eu definir por um modelo público de assistência farmacêutica, eu ainda tenho um segundo, né, problema, nesse caso, um próximo problema a resolver, que é o problema logístico. O estado de Minas Gerais tem 19 milhões de habitantes. Se eu cumprir a lei, como ela está colocada, eu tenho que garantir logística para 19 milhões de habitantes. Porque a lei é para todos. Eu não padronizo para um, ou para A ou para B. Eu padronizo para todo mundo. Então, se eu padronizo para todo mundo, qual é a estrutura logística que eu tenho para garantir disponibilidade oportuna e com boas práticas de armazenamento e transporte ao longo desse tempo que eu preciso ofertar? Isso custa dinheiro e custa tempo para ser estruturado. Pensa numa estrutura de logística. Quem já viu aquele filme lá do Tom Hanks que vai para a ilha, né? Aquela empresa americana sem fazer nenhuma propaganda, a FedEx. A FedEx tem um aeroporto próprio para ela nos Estados Unidos, para fazer logística. Eu não estou falando que cada estado vai ter um aeroporto próprio, eu estou dizendo aqui, se você vai ter que operar uma logística para uma população do estado inteiro, você vai ter que estruturar a logística.
Isso implica ter moto,